abrir em Zacarias capítulo 3. Eu tinha um assunto para tratar com vocês sobre 8 níveis de consciência. Conversei com o Nelson, mas orando, eu penso que o Senhor foi mexendo algumas coisas e quem sabe, se Ele quiser, numa outra ocasião, a gente possa falar sobre os 8 níveis de consciência. Zacarias capítulo 3, versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus servos, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. A versão NVI diz que são homens que representam coisas que viriam. Uma outra versão representa que diz que eles são homens representativos. O pensamento original significa exatamente isso. Por um lado, eu estou em Zacarias 3:8, né? Por um lado, o que o Senhor estava fazendo na época da restauração da sua casa no Velho Testamento é uma história literal. E por outro lado, como faz parte da didática de Deus, usar a história de coisas que aconteceram como um meio educacional para ensinar o seu povo acerca de coisas que viriam. Então Deus usou muita tipologia, simbologia, história, além de profecias. Mesmo homens, seus servos eram representativos, apesar de serem históricos. E nesse texto está mostrando que, através de várias visões que Zacarias teve, mas chega uma hora que esse texto salta. O Senhor falando em relação a Josué, o sumo sacerdote, a ele e os seus companheiros que se assentavam diante dele, porque eles eram homens que representavam coisas que viriam a acontecer. Eles eram representativos. Por que eu quero ressaltar esse texto? Porque o meu desejo desse tempo que nós temos agora é a gente compartilhar algumas coisas, uma visão panorâmica em relação à restauração do testemunho do Senhor no Velho Testamento, no período dos livros da restauração, especialmente sobre a restauração dos muros com Neemias. E a gente, com a graça do Senhor, contando com a graça do Senhor, considerar alguns princípios que o Senhor quer nos chamar a atenção se quisermos trilhar o caminho do seu testemunho nesse tempo que nós estamos vivendo. Nunca se falou na história da igreja tanto sobre testemunho do Senhor. Claro que nós lemos a questão de um salmo agora que fala dos seus testemunhos, mas em relação ao corpo de Cristo, ao povo de Deus, como testemunho do Senhor, em relação ao primeiro século até agora, nunca se falou tanto como nesse tempo que nós estamos vivendo. As verdades que o Senhor vem restaurando, e agora chegamos no século 21, esse clímax, esse ponto mais alto do Senhor adquirir para si um povo como seu testemunho, esse testemunho homogêneo, onde Cristo de fato é a cabeça, e nós, os membros do seu corpo, sermos coordenados por Ele, e sermos não simplesmente um movimento, mas sermos a expressão da plenitude de Cristo, o lugar onde Ele habita, o lugar onde tem o seu testemunho, o seu caráter, e Ele possa coordenar o que Ele tem a fazer nesse tempo. Irmãos, isso é uma conquista maravilhosa que o Senhor está resgatando e fazendo nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos então no livro de Neemias, porque, como eu disse, nosso tempo é muito objetivo, né? Aí, sem delongas, vamos ao capítulo 2. Os irmãos, obviamente, eu sei que vários irmãos são até mais velhos que eu, estudaram muito essa questão da restauração da casa de Deus no Velho Testamento. Mas só para a gente se lembrar, Deus é um Deus que zela tanto pelo seu propósito, pela sua palavra, que Ele intervém na história. Uma profecia surgiu na época de Isaías, falando acerca do rei Ciro, cerca de 250 anos antes da liberação do cativeiro no período de Esdras. Ciro era um rei pagão,
o rei da Síria, o rei da Pérsia, digo, e essa profecia que ele seria pastor do Senhor, e que ele edificaria a casa do Senhor em Jerusalém. Irmãos, que coisa grandiosa é essa? Isaías 44, no final do capítulo, verso 28, 45, verso 1 e o verso 13, o Senhor falando sobre Ciro. Depois que o povo foi levado cativo, passaram-se 70 anos, o povo em cativeiro. Então chegamos no livro de Daniel. Daniel, esquadriando as escrituras, ele entendeu que aquele tempo que o profeta Jeremias havia profetizado, esse tempo estava chegando. O que Daniel fez? Ele não esperou, não cruzou seus braços. Ele passou a interceder intensamente para que esse cumprimento da profecia, ou seja, de terminar o cativeiro e o povo voltar a Jerusalém, ele pudesse ser cumprido. Daniel representa aquela primeira geração que viu o testemunho do Senhor, ou o templo do Senhor em Jerusalém, quando ainda antes do cativeiro com Nabucodonosor. Então, alguns que estavam vivendo em Babilônia, no período do cativeiro, eles representavam uma geração dos mais velhos, que viram a casa de Deus edificada em Jerusalém. Apesar de Daniel provavelmente estar com cerca de 90 anos, ele permanecia em oração pela restauração do testemunho do Senhor. Oh, irmãos, como isso deve falar ao nosso coração. Como Ciro pôde ter conhecimento dessa profecia de que ele seria um instrumento na mão do Senhor? Bons historiadores, estudiosos acreditam que através de Daniel, essa profecia de Isaías chegou às mãos do rei da Pérsia, de Ciro. E Ciro, ouvindo o Senhor, no capítulo 1 de Esdras, ele diz que o Deus dos céus, ele entregou todos os reinos nas suas mãos. Ele foi muito diferente de Nabucodonosor, que diz que edificou a Babilônia pela sua força e para a sua glória. Ciro diz que foi o Deus dos céus, ou seja, o Deus que intervém na história, porque ele quer uma casa edificada. Ele colocou Ciro ali naquela hora. Agora Ciro proclama, quem é pelo Senhor, então que volte para Jerusalém, porque o Deus habitaria lá, e ele queria uma casa edificada. Mas apesar do povo do Senhor estar em cativeiro, cerca de 2 milhões do povo do Senhor está ali. Um remanescente de cerca de 50 mil ouviu o chamamento do Senhor. Eu sei que meus irmãos lembram disso. Representa algo em torno de 2,5%. Eles abandonaram tudo. Em Babilônia, infelizmente, se aprenderam uma outra língua, outras culturas, uma mistura terrível religiosa, foi lá que os judeus aprenderam a fazer negócio e ganhar dinheiro. O nome do Senhor foi, infelizmente, vituperado ali. E eles tinham agora, diante deles, esse chamamento, o grande desejo de Deus de restaurar o seu testemunho. Mas ainda assim, a maioria do povo do Senhor permaneceu em Babilônia. Então nós temos a primeira leva de irmãos vindo por Zorobabel, no capítulo 1 de Esdras. E quando ele chega em Jerusalém, irmão, Jerusalém está assolada, a casa de Deus destruída, a cidade de Deus destruída. Se você olhasse, não tem esperança no sentido literal. Se você quisesse um nome, recurso, tradição, status, você deveria ficar em Babilônia. Mas se você quisesse ser um cooperador do Senhor e cooperar com o que Deus estivesse falando lá naquela época, você deveria abandonar tudo e reaprender os caminhos do Senhor. Eles chegaram em Jerusalém. Muito interessante que na época que a casa de Deus era edificada, estava edificada, a casa de Deus representa o lugar da habitação do Senhor. E a cidade fala do seu testemunho. Segundo os estudiosos, Jerusalém foi uma cidade destruída e reedificada cerca de 20 vezes ao longo da história. Meu Deus do céu! Todas as vezes que Jerusalém chamou atenção para ela, todas as vezes que Jerusalém deixou de viver uma vida centrada em Deus, todas
Todas as vezes que Jerusalém deixou de ser o testemunho do Senhor, a mão protetora do Senhor se retirou e Deus permitiu os adversários destruir Jerusalém. Jerusalém não poderia se tornar um sistema que usurpasse a glória do Senhor. Jerusalém não poderia ter vida própria. Jerusalém não poderia representar a voz do povo. Não haveria honra humana. Jerusalém tinha o propósito de ser o testemunho do Senhor para todas as demais nações. Deus queria expressar o seu reino através de Jerusalém. Mas uma vez que a liderança de Jerusalém, do reino de Deus, se autopromoveu e usurpou o lugar do reinado do Senhor, a mão do Senhor de proteção se retirou. E a mão do inimigo veio com disciplina e o testemunho do Senhor foi perdido. Não faz sentido haver a casa de Deus se a presença de Deus não estiver ali. O testemunho não representa um aspecto exterior posicional. É possível estar no princípio de Jerusalém e ser uma Babilônia. No sentido de quê? No sentido de confusão de pensamento, de falta de revelação, de falta de direção. E a liderança não está com o Espírito Santo, mas está com o esforço humano. Oh, irmãos, o testemunho do Senhor foi perdido. E agora esse remanescente voltou a Jerusalém. Obviamente, se for seguir uma estratégia de guerra, a primeira coisa que deveria ser construída deveria ser fortalezas, muralhas, porque eles deveriam se proteger dos inimigos. Mas a primeira coisa que eles restauram ao chegar em Jerusalém foi o altar. O altar representa voltar-se ao Senhor, a cruz de Cristo, a consagração. O Senhor falou pelo profeta que ele seria uma muralha ao redor de Jerusalém. Eles não precisariam se autodefender, se autopromover. O Senhor faria isso, ele seria uma muralha de fogo. Desde que, em primeiro lugar, o homem reconheça está 100% errado, Deus está 100% certo. Nós não podemos fazer nada. Nosso destino era o lago de fogo. Nosso destino era a condenação. Oh, irmãos, como começamos a voltar ao testemunho do Senhor? Como voltamos a trilhar os caminhos de retorno ao propósito de Deus? Em primeiro lugar, tomando a cruz. Em primeiro lugar, se consagrando. Em primeiro lugar, voltando à centralidade absoluta do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos um altar diante de nós. Jerusalém não é lugar de opiniões humanas. Babilônia sim. Jerusalém não é um lugar para vanglória. Talvez Babilônia. Jerusalém não é um lugar para o homem ter algo para ele. É o lugar do retorno do testemunho do Senhor. Então, em primeiro lugar, eles restauraram o altar. Em segundo lugar, os alicerces da casa do Senhor. Isso fala para nós do retorno aos fundamentos centrais da palavra de Deus. Oh, irmãos, quando nós olhamos a questão da história da igreja, vamos tocar pelo menos em Martinho Lutero. Era um tempo de tamanha apostasia. A história chama isso de idade das trevas. A palavra de Deus estava enterrada naquela hegemonia católica. O povo simples não tinha acesso à palavra de Deus. Lutero servia ao Senhor no contexto de Babilônia, mas a luz de Deus brilhou quando ele estava lendo e estudando Romanos, que o justo é justificado pela fé, o homem é justificado pela fé. Quando Lutero descobriu isso, aquilo revolucionou a vida dele. Ele foi avivado interiormente. E ele passou a esquadrinhar as escrituras para entender a mente do Senhor. O que fez Lutero? Lutero voltou ao altar. Lutero voltou à justificação pela fé. Lutero voltou ao pensamento de Deus em relação a Cristo, a salvação e aos fundamentos da palavra. A luz de Deus brilhou nas trevas. Esse é um princípio que começa o povo voltando no período da reforma. E muito interessante que depois de Lutero vieram alguns reformadores, como Calvino e muitos outros. E o assunto de Deus naquela época eram os assuntos centrais da fé. Depois que isso aconteceu, no contexto da história da restauração, o templo foi edificado. Depois passa-se um período de mais aproximadamente 60 anos. Temos a segunda leva de um remanescente que sai de Babilônia e vem para Jerusalém através de Esdras. E o encargo de Esdras é embelezar a casa de Deus.
é restaurar os serviços na casa do Senhor. Isso tem muito a ver com o sacerdócio de todos os santos. E Esdras também vem restaurar o lugar do ministério da palavra na casa do Senhor. Oh, irmãos, que grande coisa foi isso. Porque se por um lado Zorobabel também era um ancião que estava em Babilônia, mas ele viu a casa do Senhor antes do cativeiro, Esdras representa uma geração dos mais novos. Esdras não estava naquele período da primeira geração. E isso mostra para nós que de alguma maneira essa geração de Esdras foi além do que a primeira geração. Porque Esdras foi um escriba, foi ele que reuniu os livros do Velho Testamento. Ele que restaurou essa questão e ordenou o cânon da Bíblia do Velho Testamento. Então Esdras era um homem da palavra, um escriba da palavra. Deus quer usar pessoas mais velhas, Deus quer usar irmãos mais novos. Mas que pena que quando a gente olha a questão da história da igreja, a primeira geração que viu a revelação do Senhor, ela tem, digamos, um cálice cheio, como dizia um dos irmãos que expõe a palavra, o irmão Christian Shen, usava muito esse termo, talvez é um termo que veio dos místicos na história da igreja. A segunda geração, ela manteve a tradição da primeira geração, mas ela não sustentava tanto a questão da revelação e se tornou simplesmente uma tradição. E a terceira geração, muitas das vezes, não tem nem a revelação e nem a tradição. Eu me refiro à tradição no bom sentido. Oh, irmãos, e quando isso acontece, nós temos apostasia. Mas o que o Senhor espera do seu povo? O Senhor espera que a segunda geração, ela possa ir muito mais além do que a primeira geração. Que a unção do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo seja avivado. E nós possamos ver e seguir a mente do Senhor. E o Senhor cumprir no nosso tempo aquilo que Ele tem para nós nesses dias. O Senhor está nos chamando de volta para Ele. E isso aconteceu nesse período, que o Senhor foi levantando vários dos seus servos nessa época. Porque depois de Esdras vem Neemias, aonde chegaremos. Mas os irmãos se lembram que a casa do Senhor, a restauração, parou no final do capítulo 4 de Esdras, por cerca de 16 a 20 anos. E quando a casa do Senhor parou ali, a edificação, Deus enviou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Quem era o mais velho? Ageu ou Zacarias? Era Ageu. Quantos capítulos tem o livro de Ageu? Quem que lembra? 2. E de Zacarias? 7 vezes mais. Você está vendo que Deus levanta um mais velho e um mais novo? E é interessante que são gerações que estão trabalhando. Não é uma perpetuação da velha geração, mas é uma renovação e um avançar do Senhor para o tempo que o Senhor introduz a cada um a sua época. E eles profetizaram a necessidade de voltar a restaurar a casa do Senhor. Claro que naquela época, Ageu diz que o povo dizia, não vê ainda o tempo de restaurar a casa de Deus. Ali está a questão da apostasia. Por quê? Porque o povo dizia. E esse é um problema quando a igreja tem voz própria. Quando as opiniões humanas estão acima da autoridade da palavra de Deus escrita. Não poderia haver 2 casas, a casa de Deus e a vossa casa. Mas as nossas casas devem ser a extensão da casa de Deus, o lugar do fluir do Senhor em todas as nossas famílias, e o Senhor coordenar a nossa vida como um todo. Irmãos, então chegamos no capítulo 3 de Neemias. Neemias, ele vem depois que a casa é restaurada por Esdras, e enquanto Esdras cuidou da questão da casa, voltando à questão da habitação do Senhor, Neemias vem tratar da questão da restauração dos muros. Deus quer uma cidade com uma casa para sua habitação, mas com muros bem erigidos, bem fortalecidos. A casa para a sua habitação, lugar da sua presença. Os muros como a questão do testemunho do Senhor em relação à separação de tudo que não é de Deus e tem que ficar do lado de fora. E tudo que é do Senhor não pode ficar do lado de fora, tem que ficar do lado de dentro. Nós devemos considerar essas coisas, porque ao longo da história da igreja tem acontecido isso.
que aqueles que trabalham pelo Senhor, eles querem escolher o que coloca para dentro e o que coloca para fora. Tudo aquilo que incomoda o ego do homem, coloca para fora se você quer ter um reino próprio. Mas se o Senhor está nos chamando para sermos totalmente para Ele, irmãos, devemos nos submeter ao seu senhorio. Quando Neemias soube, capítulo 2 de Neemias, quando Neemias soube, capítulo 2, verso 17, ele se posiciona, quando ele soube a situação que estava em Jerusalém. Verso 17, o capítulo 2 de Neemias diz: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Neemias mostra a situação dos muros. Eu estou em Neemias 2,17. Depois que ele mostra a situação real, ele convoca o povo, seus companheiros, para edificar. Como vamos deixar de ser um opróbrio? Por um lado, quando reconhecer a miséria que nós estamos. Não tem que invernizar o caos. Não tem que se desculpar. Tem que aceitar. Tem que ser autêntico. Tem que ser verdadeiro. Quando o povo de Deus realmente erra e há uma tragédia, um declínio do testemunho do Senhor, deve começar com arrependimento diante da luz de Deus, para que o Senhor realmente se compadeça de nós e possamos, com a graça do Senhor, cooperar para que Ele não nos permita viver uma vida medíocre, desperdiçar a nossa vida fazendo coisas que não cooperam com toda a eternidade. Irmãos, nosso tempo aqui é muito curto. O Senhor está às portas. Que Ele nos guarde para não desperdiçar nenhum dia fora da vontade dEle, mas que possamos ouvir o Seu Espírito e cooperar com o que Ele tiver para nos conduzir nesses dias. Neemias mostra isso, e o verso 18 diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Como nós precisamos de irmãos assim, que estão debaixo realmente da mão soberana do Senhor. Em várias vezes na Bíblia fala da mão do Senhor. A mão do Senhor, por um lado, representa a intervenção dEle, ora por bênção e ora por juízo. Quando você pega o livro de Atos, a igreja de Antioquia, quando surgiu, aqueles que foram dispersos por causa da perseguição que sucedeu com a morte de Estevão, chegaram àquelas regiões dos gentios e chegaram até Antioquia. Não quiseram anunciar a ninguém a palavra de Deus, mas uns varões síprios, outros de Chipre, que chegaram até ali, eles anunciaram o Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia que a mão do Senhor estava sobre eles, e grande parte, número considerável de pessoas se uniram ao Senhor. Mas guarde isso, irmãos, a mão do Senhor estava sobre eles. Mas quando aquele procônsul Sérgio, como aquele homem que enganava e queria tirar as pessoas de ouvir o Senhor através do ministério de Paulo, e um deles era o procônsul Sérgio, Paulo fala: filho do diabo, cheio de engano e de malícia, você não vai deixar de perturbar os caminhos retos do Senhor? Eis aí está contra você a mão do Senhor, você vai ficar cego sem ver a luz do dia. E na mesma hora aquele homem ficou cego. Então você tem a mão de Deus abençoando e a mão de Deus trazendo juízo. Quando chegamos no capítulo 4, depois que eles foram soltos, Pedro e os demais, João, eles oraram com grande fervor, pedindo ousadia ao Senhor para anunciar a sua palavra. Irmãos, o lugar estremeceu. Eles foram cheios do Espírito Santo. A mão do Senhor estava sobre eles. Quando Esdras vem de Babilônia a Jerusalém, sabe o que ele diz? A boa mão do Senhor estava sobre mim. Segundo a boa mão do Senhor que estava sobre mim. Irmãos, quando que o povo de Deus cai debaixo de juízo da disciplina do Senhor? É quando o homem põe suas mãos sujas
e ele quer coordenar e controlar a obra do Senhor. Então a mão de bênção se retira de Deus e a mão de juízo vem sobre o seu povo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e haja temor nos nossos corações, para que a mão do Senhor esteja sobre nós, mas Ele nos guarde de colocar as nossas mãos para substituir as mãos do Senhor. Neemias, então, sobre a mão do Senhor, ele vai trabalhar para a restauração dos muros, uma vez que a casa do Senhor tinha sido restaurada através de Esdras e os anteriores. Então chegamos ao capítulo 3 e nós temos o início da restauração dos muros, e nós temos aqui 10 portas, e aqui vamos mencionar algumas coisas em relação ao caminho do Senhor nesse tempo como naquele tempo. No capítulo 1 diz: a primeira porta que foi restaurada foi a porta das ovelhas. Capítulo 3, versículo 1 de Neemias. Neemias está restaurando os muros do testemunho. Qual é a primeira porta que se restaura? É a porta das ovelhas. Irmãos amados, muito se fala em testemunho do Senhor hoje, mas a prova, se estivermos equivocados, ou se de fato o Senhor estiver conosco, nos conduzindo por misericórdia, é que a primeira porta que tem que ser restaurada é a porta das ovelhas. Não é a porta do ministério, não é a porta da posição da igreja, não é a porta de uma série de outras coisas. Você lembra quem falou no livro de João: eu sou a porta das ovelhas? Você lembra disso? Que por algumas vezes ele fala. Então, em primeiro lugar, o que o Senhor quer restaurar nesse tempo que nós estamos vivendo? Em primeiro lugar, o lugar de direito da primazia do seu Filho, o lugar central de Jesus Cristo. Ele é a centralidade e a universalidade da obra de Deus. Não se trata de uma coisa, não se trata de um movimento, não se trata de uma doutrina. Se trata daquilo que Paulo falou do mistério da vontade de Deus, que seria e é congregar ou restaurar ou reunir todas as coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, irmãos, mas se a obra de Deus é trazer a centralidade do seu Filho, é encabeçar todas as coisas no seu Filho, é convergir tudo nele, é recapitular tudo nele, é fazê-lo centro, cabeça e senhor de tudo, sabe o que isso significa? Tudo que tomou e toma o lugar de Cristo vai ser removido, vai ter que cair por terra, vai ter que ser deposto. Esse é o primeiro ponto. Por um lado fala da primazia de Cristo, por outro lado fala da base da nossa comunhão. Qual é a porta que devemos passar para ter comunhão? Não pode ser outra coisa. Se considerarmos a história da igreja, gosto de um pensamento de um irmão chamado Richard Baxter. Ele foi um puritano do século 17. Existe um livro dele maravilhoso chamado Pastor Aprovado. Já naquela época ele falava muitas coisas que temos falado hoje, aprendendo com muita dificuldade, estamos muito longe. Não sei por que tanto motivo de vanglória, né? Porque não tem, de se achar que é alguma coisa. Tem muita coisa que se fala hoje que veio até mesmo no século XIV, com o início dos puritanos. As pessoas pregam hoje como se fosse verdade que eles restauraram, e é mentira. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Isso é vaidade espiritual. A obra do Senhor é uma obra em continuidade. É uma revelação progressiva ao longo dos tempos. E devemos ter humildade para honrar aqueles que foram antes de nós, subir nos seus ombros e seguir adiante. Não girar em torno de um ministério, de uma escola, mas em si em torno do Filho de Deus. Oh, amados irmãos, como isso é importante. E esse irmão dizia o seguinte, Richard Baxter: nas coisas essenciais, no que é fundamental, unidade. Nas coisas não essenciais, flexibilidade. Sobretudo, o amor. Se nós formos centrados nas coisas que são essenciais,
nada poderá nos dividir, nada poderá gerar caos. Nós temos a fé que uma vez foi dada aos santos, como diz Judas, por isso nós devemos batalhar. Essa é a fé objetiva, as verdades centrais da fé cristã. E temos as opiniões do capítulo 14 de Romanos, por exemplo, que não devemos contender uns com os outros. E sobretudo deve haver amor. Deus quer unidade sem uniformidade, mas com diversidade, com multiforme sabedoria, multiforme dons e operações, para que haja plenitude na sua casa. Amém. Oh, irmãos, mas que história é essa de falar de testemunho? Quando nós chegamos em algum lugar, encontramos um homem e essa porta está fechada, a menos que a gente se sujeite a alguns critérios que não são os critérios do Novo Testamento. O Senhor Jesus falou assim: se alguém vir a mim, se ele vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor não colocou ninguém fora. E por outro lado ele falou assim: ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Em outras palavras, quando você vai ao Senhor, a porta se abre, como viu Jacó naquela visão que ele teve em 28 de Gênesis. E quando a porta se abre, você encontra o Pai, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Qual é o sinal de que você de fato está caminhando no que o Senhor está fazendo nesse tempo? É que quando as pessoas chegam até você, tem uma porta aberta. Não é o seu ego que está aí, não é a sua opinião que está aí, é o amor do Pai, na revelação do seu Filho. Oh, como nós precisamos orar: Senhor, não deixe eu atrapalhar o que o Senhor está fazendo nesses dias. Oh, amados, então a primeira porta que se restaura é a porta das ovelhas. E eu queria ressaltar um outro ponto sobre essa porta. Só entra por esse caminho aqueles que passaram pelo altar e entenderam a cruz. Aqueles que estão voltando aos fundamentos da autoridade da palavra de Deus. Mas não somente isso. Você tem que lembrar que, antes de tudo, todos nós somos ovelhas. Certa vez participei de uma reunião de obreiros, e aí surgiu lá um assunto, e aquilo foi dando problema. Eu fiquei ouvindo. Irmão Gerson, qual o seu parecer? Eu falei: se vocês lembrassem que vocês são ovelhas, esse problema nem aconteceria. Mas o problema é que cada um quer ser uma espécie de um capitão na obra do Senhor, um coronel. E aí vocês estão querendo liderar as coisas de sua própria maneira. Parece que um dos grandes problemas hoje é que muitos dos mais velhos, dos que estão à frente, esquecem que são ovelhas. Sabe o que pode acontecer, irmãos? Nós nos transformarmos em lobos. Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E o lobo se alimenta do sangue das ovelhas. Não importa se está machucando, se está matando, se está dividindo. Tem que manter um sistema. Isso é coisa de lobo, isso não é coisa de pastor. Quando Paulo falou aos presbíteros em Éfeso, em Atos capítulo 20, ele disse: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. O rebanho que ele comprou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida, aí Paulo fala de duas coisas. Ele fala daqueles que viriam do lado de fora para atacar o rebanho, mas ele fala de uma outra coisa: que dentre vós mesmos surgirão. E aí ele fala daqueles homens que vão falar coisas perversas para atrair o rebanho após si. Estão entendendo, irmãos? Como que qualquer um potencialmente pode se transformar num lobo? Então é muito interessante que a primeira porta que se restaura é a porta das ovelhas. Como é bom você encontrar irmãos que, por mais que esteja num nível elevado de revelação, de conhecimento, de vida com Deus, você vai descobrir que o que prova a sua maturidade não é o seu conhecimento, mas é o seu quebrantamento, o seu estado de ovelha e de servo. Isso é maravilhoso. Antônio Gilberto, um teólogo das Assembleias de Deus,
mas é um servo de Deus, e eu nunca esqueci que ele falou isso. Ele disse que quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. Os galhos mais carregados de frutos são aqueles que mais se abaixam. E os galhos sem fruto, eles estão sempre para cima. Oh, irmãos, porta das ovelhas. Em segundo lugar, nós temos no verso 3 a porta do peixe, que em relação ao testemunho do Senhor, como ele falou para Pedro, você será pescador de almas. A porta do peixe era onde eles trabalhavam, compravam peixe, granjeavam peixe. E isso fala por um lado do nosso trabalhar no Senhor, cooperando com a sua obra, mas também fala da pregação do Evangelho, de que almas sejam salvas. Uma vez que o amor do Senhor seja abundante em nossos corações, Ele quer que esse amor também extravase e possa alcançar outras pessoas. Que o Senhor nos dê graça para que almas sejam salvas. Você se lembra de Mateus 17? Quando eles subiram lá ao Monte da Transfiguração, eles viram o Senhor glorificado. Pedro queria ficar ali, mas ele não sabia que no pé do monte havia um pai agoniado, porque o seu filho estava possesso de demônio e ninguém conseguia expulsar. Pedro queria ficar lá em cima. Mas a revelação de Cristo no monte deve mover o nosso coração em compaixão, em misericórdia, em ternura, para a gente ter compaixão das pessoas que estão andando nas trevas e não sabem como lidar com a doença, com a depressão, com os demônios, com a crise. Precisam conhecer o amor do Senhor. Em terceiro lugar, a terceira porta está no verso 6, que é a porta velha. Jeremias fala de voltar às veredas antigas. E quando nós pegamos a história da restauração, por vários séculos da história da igreja, depois que o Senhor é evidenciado, depois que houveram avivamentos em relação à pregação do Evangelho, se tem algo que o Senhor quer trazer de volta, é voltarmos à autoridade da palavra escrita. Oh, irmãos, na história da igreja, depois que o Senhor avança com Lutero e os reformadores, existiu um movimento dos puritanos, que eles voltaram às escrituras de maneira tremenda e procuraram, com a graça de Deus, fugir das interpretações desassociadas das verdades centrais da fé. Também houve no século XIX o movimento dos Irmãos Unidos, com Darby, vários dos seus companheiros. Alguns historiadores acreditam que o movimento dos irmãos, como assim é reconhecido, ele teve mais impacto no cristianismo do que a própria reforma. Porque enquanto Lutero trouxe de volta a Bíblia para a mão do povo, ele passou a traduzir a Bíblia para o alemão, depois veio o período da imprensa com Gutenberg, os Irmãos Unidos abriram as Escrituras, e muitas das coisas que até então estavam ocultas, esses irmãos foram usados tremendamente por Deus para trazer muitas revelações das verdades até então escondidas. Temos que voltar à porta velha. Não que a palavra de Deus é velha, nunca será velha, mas é uma porta esquecida. Você quer ver um exemplo? O estilo de pregação de Jesus, o nosso Senhor, era pregação expositiva. Quando chegamos em Lucas 24, diz que ele pegou e começou a falar tudo o que dizia. Diz que ele expôs o que dizia a respeito dele na lei, nos profetas e nos salmos. Expositivo. Assim era a pregação de Paulo. Assim foi a pregação da primeira mensagem de Pedro. Em Atos capítulo 2, ele começou a expor o que as Escrituras falavam e depois fazer aplicação em relação à palavra profética para o tempo contemporâneo. Assim foram os apóstolos do primeiro século. Nós podemos ter uma pregação temática, mas qual o problema do nosso tempo? É que a pregação expositiva, o que ela faz? Primeiro, se lê o texto. Em segundo lugar, o contexto ressalta o que diz o texto. Você comenta a história do texto. E em terceiro lugar, se faz a aplicação prática para o nosso tempo.
Mas qual é o problema do nosso tempo? Esquece o texto, esquece o contexto histórico, e aí nós temos interpretações como fundamentos das mensagens. Nós temos aplicações no tempo de hoje não baseado no texto, mas nós temos aplicações baseadas em interpretações, e muitas das vezes essas interpretações estão equivocadas. Oh, irmãos, e o que acontece? Nós não estamos seguindo a palavra de Deus muitas vezes. Nós estamos seguindo interpretações místicas. Nós temos que voltar a estudar um pouquinho a história da igreja para sermos guardados. Quando a gente pega a questão da porta velha, existiram alguns irmãos que o Senhor levantou como Esdras. Desculpa eu mencionar alguns termos, é só para a gente entender. Alguns desses irmãos, eles entendem que existem alguns estilos, até mesmo de linha teológica. Quando a gente pega os Irmãos Unidos, de onde veio a linha também, não só de Darby, Scofield e outros, mas do próprio Atmani, Witness Lee e muitos outros irmãos, isso é chamado, entre os irmãos reformados, de teologia mística. Eles não estão criticando no sentido de rejeição, porque a mística veio numa correção depois da reforma, quando o movimento que Lutero estava liderando da parte do Senhor se tornou um movimento, digamos, academicista, de voltar a palavra de Deus como se fosse uma escola acadêmica. E alguns daqueles irmãos na época que queriam conhecer o Senhor, o que eles fizeram? Muitos deles voltaram até mesmo para as montanhas, para o deserto, para os monastérios, não por causa de Lutero, mas porque havia uma perseguição naquele período a um estilo de vida com Deus que é chamado contemplativo, ou os místicos da época. E aí vamos encontrar Madame Guyon, Fenelon, São João da Cruz e vários outros, John Tauler. Esse movimento de voltar ao Espírito Santo e ter cuidado de não ficar na mente em si, na razão, isso foi uma correção de Deus depois do período com Lutero, ou no mesmo período. Mas aí o místico, no bom sentido, se tornou um misticismo, porque eles também abandonaram muitas das vezes a palavra escrita. Então só teve que trazer uma correção, de juntar a porta velha com uma outra porta que nós vamos ver depois, que é a fonte das águas. O Senhor teve que ir corrigindo. Na história da igreja teve correções pós-correções. E será que hoje Ele quer corrigir algumas coisas entre nós? Oh, irmãos, precisamos voltar à porta velha também. Pedir ao Senhor graça, porque nós temos alguns assuntos centrais da fé que isso foram vistos no século III, IV, e por serem abandonados, hoje nós às vezes temos heresias entre nós, daquilo que diz respeito à Trindade Santa, de ser um único Deus em 3 pessoas. Mas naquela época já se corrigia o unicismo, o modalismo, onde se crê que é uma pessoa só, que tem hora que é o Pai, é o Filho e é o Espírito, e não é bem isso que a palavra fala. Mas isso é um assunto para outra hora. Como eu falei, a minha intenção hoje é gerar fome, despertar o nosso interesse. Queridos irmãos, depois da porta velha, nós temos uma outra porta que o Senhor levou Neemias a restaurar, que está no verso 13, que é a porta do vale. A porta do vale fala do quebrantamento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quando o Senhor nos despoja, quando o Senhor tira-nos de tudo e leva a uma posição, a uma experiência que não sobrou mais nada, a única coisa que nos resta é nos apoiar no Senhor. Lá tinha essa porta, que nós tanto fugimos dela. Essa porta a gente não gosta dela. Nós não queremos ser tratados pela cruz de Cristo. Mas se nós vamos galgar o caminho da restauração do Senhor, temos que passar pela porta do vale. Você acredita, irmãos,
que no século XX existiu um pensador cristão na área da conservador. Ele dizia num livreto muito pequeno chamado Cristianismo Básico, e o nome dele foi John Stott. Ele partiu para o Senhor. Mas ele dizia que tem 3 motivos pelo qual o povo de Deus se divide. Uma, por erros doutrinários centrais que nós não podemos caminhar. Nós podemos suportar e caminhar com muitas coisas, desde que não seja questões centrais que nós não temos que negociar. Em segundo lugar, existem divisões por causa de pecados morais, além de pecados doutrinários. Então as pessoas acabam gerando transtornos. Mas é possível ter uma vida cristã correta e estarmos centrados nas verdades centrais da fé, e ainda assim nós nos dividimos. E sabe o que ele chama desse terceiro ponto? Que talvez seja o que mais gera divisão no tempo moderno? Personalidades não tratadas. Pessoas que estão fugindo da porta do vale. Oh, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Porque é uma questão de quebrantamento. Quebrantamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. É daí que vem movimentos totalitários, movimentos autoritários, e manipulam as pessoas. Falta da porta do vale. Se não temos a porta do vale, se não podemos nos apacentar e cuidar uns dos outros e nos guardar uns aos outros, nós estamos voltando para a Babilônia. Nós não estamos indo trilhando o caminho de Jerusalém. No verso 14 nós temos uma outra porta, porta do monturo. E aí vem falando da santidade, de jogar fora as coisas que desonram o Senhor. Na história da igreja, Deus levantou um movimento muito forte de santidade com John Wesley no século XVIII. E a obra de Deus não pôde avançar se as pessoas não se sujeitassem, não exatamente a Wesley, mas não se sujeitassem ao que Deus estava requerendo do seu povo naquela época. Que coisa extraordinária que foi isso, irmãos. A consagração ao Senhor. Então chegamos ao verso 15. Ou seja, o 14 fala, irmãos, tem que ter disciplina na nossa vida e na igreja. Por que tantas coisas não são tratadas e são passadas por cima? Como pode o pecado estar habitando dentro da igreja? O verso 15, a porta da fonte. Vocês se lembram que Jesus falou no último dia da festa, capítulo 7 de João 37? Ele se levanta e diz, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crê em mim, porta das ovelhas, conforme as porta velha, do seu interior vai fluir, vai se abrir a porta da fonte, que é o Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Por que às vezes estamos tão apagados? Falta essa porta se abrir, voltar ao ministério do Espírito. E depois do verso 15 nós temos uma outra porta, que está no verso 26, que é a porta das águas. Muito interessante que na história da igreja teve esse mover da restauração do ministério do Espírito Santo. Há uma obra maravilhosa chamada Ministério do Espírito, do Gordon, e ele falou sobre esse assunto do ministério do Espírito Santo antes do avivamento Azusa, no início dos anos 1900, da Rua Azusa, que aconteceu nos Estados Unidos, e um movimento no país de Gales, e depois teve avivamentos na grande Europa. Irmãos, em 1906, 1907 teve avivamento até na Coreia do Norte. Ocorreram avivamentos na Índia. Ocorreram avivamentos em vários lugares. Mas foram nesses avivamentos que se voltou praticamente com clareza ao ministério e aos dons do Espírito Santo. São duas coisas. Porque muitos da linha da reforma acreditam no ministério do Espírito Santo, mas ele não acredita nos dons do Espírito Santo. Não se precisa dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são para criança.
Existiu um irmão que Deus usou muito, chamado Andrew Murray. Ele tem cerca de 240 obras escritas. Ele era um cessacionista, no sentido de crer que os dons do Espírito Santo cessaram lá no primeiro século. Sabe o que aconteceu? Ele ficou doente. E sabe o que aconteceu? Deus curou ele através do dom de alguém. E sabe o que aconteceu? A experiência corrigiu o pensamento. Aquilo que a gente não entende como pensamento, como doutrina, você vai entender no campo da experiência. E isso aconteceu, o voltar ao ministério do Espírito Santo. Mas quando você tem o ministério do Espírito Santo com a porta velha, que é a porta da palavra, então nós temos a porta das águas, que representa a palavra revelada ou ministério profético. A porta velha representa o Logos, a palavra escrita. E a porta das águas representa o Rema, que é aquela palavra restaurada pelo ministério do Espírito Santo, através de pessoas que não fogem da porta do vale, que estão no monturo, sempre lançando coisas para fora, ou seja, uma vida em santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E aí pode ter o ministério da palavra, que o Senhor falou em Efésios capítulo 5, que ele lavaria e santificaria a igreja com a lavagem de água pela palavra. E a palavra ali no grego é rema, não é logos. Não é maravilhoso isso, irmãos? Isso é maravilhoso. Em várias passagens em relação ao ministério profético, no livro de Atos e no Novo Testamento, a palavra é rema, e em outras é logos. Mas nós temos um problema aqui. Às vezes nós falamos, não queremos doutrina, queremos vida, porque a letra mata. Oh, irmãos, precisamos ter cuidado com isso. Sabe quando a Bíblia diz assim? Porque a palavra de Deus é mais cortante que espada alguma. E ela é mais cortante que espada de 2 gumes, corta até fazer separação do espírito, alma e junta de medula. Quando diz a palavra de Deus ali, você sabe o que é no grego a palavra de Deus ali? Alguém já examinou? É a palavra que muitas vezes nós rejeitamos, que não queremos doutrina. A palavra ali é logos. Deus tem compromisso com a sua santa palavra. Amém. Ó, irmãos, é triste falar isso que eu vou falar agora. Quase todas as grandes heresias que surgiram ao longo da história da igreja surgiram com pessoas que abandonaram a palavra escrita e basearam a sua liderança e seu ministério nas interpretações, ao ponto de que as suas ideias se tornaram uma autoridade maior do que a palavra escrita. O Espírito Santo é o Espírito da palavra, e só há equilíbrio quando nós temos o Espírito e a palavra caminhando juntos. Uma vez que se separa, isso é um outro Espírito, não é o Espírito Santo. Então nós temos a porta das águas. Depois no 28 nós temos a porta dos cavalos. Isso representa a questão de Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está falando de batalha espiritual. Está falando da necessidade da vigilância, do discernimento. Irmão, já que a gente está falando de tipologia, de ilustrações, vamos lembrar um pouquinho do Velho Testamento? Lá na época de Josué e de Moisés. Lembra quando eles estão trilhando para Canaã? Há uma cidade chamada Luz, que representa a revelação. Há uma outra chamada Betel, que é o fruto da revelação, que representa a casa de Deus. Mas você lembra para onde Caleb queria ir? Quando eles conquistassem Canaã? Para onde ele queria ir? Quem que lembra? Qual monte que ele queria possuir? Conquistar? Qual foi? Eu sei que vocês sabem. Hebron. Amém? Confere, né? Hebron. Irmãos, você lembra quem estava lá em Hebron? Da parte do inimigo? Quem estava lá?
3 gigantes, os filhos de Anak. Estão lembrando, né? Se você pegar o significado desses nomes no hebraico, irmãos, que queridinhos, que coisa linda. Um significa alvejante, reluzente, uma espécie de santidade. O outro representa sulco, ou onde se passa o alimento. Aqueles gigantes representam as maiores potestades malignas, quando o povo de Deus está atingindo o clímax do testemunho do Senhor. As maiores operações do inimigo não são com os novos convertidos, são com os obreiros. E como que precisamos discernir isso, irmãos? Você pode perceber que todas as vezes na história da igreja, quando o Senhor está levando irmãos fortes no sentido puro da palavra e restaurando a obra do Senhor e está crescendo um avivamento, algo acontece com os novos convertidos, com a igreja em geral? Não, irmãos. Aonde que acontece? Lá em Hebrom. E nós vamos descobrir pela história da igreja que isso tem a ver com o espírito de engano. Isso é uma coisa terrível por ignorar a batalha espiritual e haver orgulho espiritual. O Andrew Murray dizia que o pior nível de orgulho é chamado orgulho da santidade, quando o homem ele acha que ele é melhor. O que serão de vocês sem mim? Seria mais ou menos isso. O que seria de nós sem ele? Não, como isso? Deus tem misericórdia de nós. Porta dos cavalos. Quando Paulo está ajudando a igreja em Corinto a julgar uma situação, ele fala: olha, se eu perdoei alguma coisa, se tenham perdoado, eu fiz na presença de Cristo por amor de vocês, para não sermos vencidos por Satanás, porque não lhe ignoramos seus desígnios, seus ardis. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Paulo está assim: olha, precisamos estar na presença de Deus. Outra coisa, por amor aos irmãos. Quando entra um espírito errado, não se teme a presença do Senhor e não tem misericórdia do rebanho. E aí nós temos o inimigo. Então, irmãos, isso aqui, olha, é uma coisa muito séria, que nós devemos andar com humildade, temor, discernimento e oração, para não ignorarmos os desígnios do inimigo. O irmão Dino, nosso querido irmão que partiu para o Senhor, ele diz que por detrás de líderes proeminentes se escondem principados, espíritos. Por isso que nós devemos andar diante do Senhor para nunca dar lugar ao diabo. Não é isso que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e o que vai acontecer? Por meio de vós. Está vendo? Como que a gente se sujeita a Deus? Sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Naquilo que o irmão tem de Cristo, eu preciso me sujeitar uns aos outros diante da palavra do Senhor. Por fim, estamos chegando ao 29, fala a porta oriental, que a Bíblia fala, especialmente no livro de Ezequiel, que o Senhor viria e ele entraria e voltaria à sua casa, ao seu reino, pela porta oriental. Isso está falando da questão da volta do Senhor. Como que precisamos ser um povo trabalhando na perspectiva de que o Senhor vai voltar. Precisamos pregar sobre a volta do Senhor. E se nós considerarmos a volta do Senhor, quanto temor deveria haver no nosso coração, irmãos? Porque acreditamos que o Senhor volta, mas às vezes estamos vivendo como se Ele nunca fosse voltar. Nós ainda concentramos muita energia, negócio, dinheiro, expectativa, tempo nesse mundo, esquecendo que esse sistema maligno está condenado à ira e ao fogo de Deus que em breve virá. Viva nesse mundo, mas não esqueça que você não é dele. Seja um mordomo fiel do Senhor. Não se enterre nesse mundo dos negócios. Não deixe a sua mente ser queimada, seus neurônios. Quantos irmãos estão aí acabados psicologicamente, mentalmente, sucumbidos, se tornam descartáveis, porque eles vivem como se o Senhor não fosse voltar.
porta do Oriente, que o Senhor nos livre da escravidão desse século. Oh, irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. Por fim, nós temos no verso 31 a porta da guarda. No Velho Testamento, quando se tinha que julgar alguma questão entre o povo de Israel, as coisas eram julgadas na porta da guarda. Ali era a porta do juízo. No sentido do nosso tempo, eu penso que representa a questão dos anciãos na casa do Senhor, do presbitério ou do governo. Deus colocou a questão da liderança em último lugar, na ordem das portas. As ovelhas e Cristo vêm em primeiro. Nós deveríamos lutar para ser semelhante a Jesus e servo de todos, mas os homens têm lutado para, em primeiro lugar, serem líderes. Aqui nós temos a porta da guarda, que as questões na casa do Senhor precisam ser tratadas, precisam ser discernidas, precisa haver liderança. Mas lembre-se, Paulo diz que a eles, os apóstolos, Deus colocou em primeiro ou último lugar? Último, como escória. Por que os homens estão em evidência? E no sentido espiritual do reino, aqui fala do tribunal de Cristo, aonde todos nós iremos comparecer diante do Senhor e haverá o julgamento do Senhor. Ah, irmãos, que coisa terrível que quando começa uma assembleia, que o Senhor está avivando o seu povo no lugar. Infelizmente, irmãos, essa porta que está em último lugar, os homens querem colocar ela em primeiro. Sabe o que nós temos? Divisões, feridas, homens se machucando. Nós precisamos voltar ao princípio de Atos 13, que havia em Antioquia profetas e mestres. E sabe o que eles estavam fazendo ali? Orando e jejuando diante do Senhor, escondidos, procurando ouvir o que o Espírito tem a dizer entre eles. Hoje, raramente os homens oram e raramente oram juntos. O orgulho não deixa. Se falar em jejum, então, eu acho que é até uma heresia hoje. Nós temos dificuldade até de tirar sangue, ficar algumas horas em jejum para tirar sangue. Onde estão os homens que andam mais de joelhos e falam mais com Deus do que com os homens? O tabernáculo podia estar em pé, porque haviam estacas enterradas dentro da terra que não apareciam. Aqueles que mais sustentam a casa do Senhor, irmãos, a obra do Senhor, não são os que estão em evidência. São aqueles que estão prostrados no anonimato, em joelho e consagração. Você se lembra Jesus ensinando alguém a pregar na Bíblia? Você não vai achar. Mas você vai ensinar ele várias vezes, ensinando os seus discípulos a como orar. Nós precisamos estar mais de joelhos, ter mais temor de abrir a nossa boca. Creio que foi o Spurgeon que disse que onde todo o corpo é boca, então todos ao mesmo tempo se tornam reto. Eu sei que é uma frase dura e até certamente pejorativa, mas ele tinha esse dom de provocar. Hoje todo mundo quer ser boca, todo mundo quer falar, todo mundo quer dar opinião, por isso que nós estamos nessa calamidade, nesse caos. Oh, irmãos, nem todos têm esse ministério, mas todos somos chamados para estarmos de joelhos diante do Senhor. Considerar com temor e reverência. Então lembre-se, essa porta da guarda vem em último lugar. Quando nós temos uma liderança madura, ela quase não aparece na igreja. Os irmãos que chegam de fora não sabem quem são os líderes. Porque um sinônimo de uma boa liderança é quando o corpo funciona. E um sinônimo de uma liderança autoritária é quando ele manipula, ele faz tudo, ele castra, ele reduz as pessoas. Ele tem inveja, ele tem ciúme daqueles que estão funcionando. Liderança forte, em si mesma igreja fraca. Liderança fraca que está na porta do vale em si mesma, então você tem uma igreja madura onde o corpo está funcionando. Eles estão supervisionando, mas não estão controlando. Quando precisa, eles são os pais. Mas o grande desejo dos seus pais é que seus filhos, irmãos, vão muito mais além do que eles. Oh, que assim seja conosco. Mas tem uma porta aqui que o Senhor repetiu ela 2 vezes. Nesse capítulo 3, e eu termino aqui. Verso 32, que porta é essa que está aí?
maravilha, né, irmãos? Hã? Será que é por acaso que está isso aqui? Não é por acaso. Você está encontrando novamente a porta das ovelhas. Ah, irmãos, que o Senhor nos faça lembrar que para a restauração do seu testemunho, Ele quer, em primeiro lugar, um altar na vida de cada um, na família de cada um, entre a Assembleia, onde a cruz esteja nos governando, onde nós estejamos sujeitos ao Senhor, fundamentados. Mas Ele quer uma casa. Casa não é para nós, a igreja não é para nós, não é para chamar atenção. Igreja ou a casa é um lugar da habitação, da presença do Senhor. Se não houver habitação, irmãos, se não houver a presença do Senhor, nem começou. É só movimento, é Babilônia. É uma questão espiritual isso. Mas Ele quer isso porque Ele quer uma cidade como testemunha. E essa cidade tem muralhas, e essas muralhas, os muros têm 10 portas. Lembre-se, começa com a porta das ovelhas. E para nunca esquecer que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, termina com a porta das ovelhas, nos trazendo de volta ao Senhor. E ao mesmo tempo, para que nunca haja orgulho entre nós, possamos nos lembrar sempre: somos ovelhas. Carecemos ser pastoreados pelo Senhor através de uns pelos outros. Que o Espírito Santo avance conosco, use de misericórdia de nós, livra-nos de falar: essa porta aqui eu não gosto, eu não quero. Sabe, irmãos, houve um movimento na história da igreja chamada Convenção ou Conferência de Keswick, na Europa. Isso chegou até a América do Norte, século XIX. Ali estavam os irmãos mais maduros falando a questão da vida cristã no nível mais alto. Mas o irmão Martin Lloyd Jones foi reconhecido como o último dos puritanos. Ele fez uma crítica a esse movimento. Lloyd Jones herdou o legado do Camp Morgan, que foi um mestre que diziam que ele era o príncipe dos expositores da Bíblia. Graças a Deus que falam isso depois que os irmãos morrem, né? Para ninguém estar dando emblema nem etiqueta para ninguém. E o Lloyd Jones falou o seguinte: que ele discordava de algumas coisas das convenções de Keswick. Sabe por quê? Porque eles passaram a girar todo esse movimento em torno da vida cristã. E eles se esqueceram da pregação do Evangelho e se esqueceram do propósito mais principal do Senhor. O que isso mostra para nós, irmãos? Que todas as vezes que o Senhor está movendo algo, esse algo é para restaurar Cristo, a verdade, a pessoa do Senhor entre nós. Sabe o que o inimigo faz? Ele pega aquela ideia, faz dela uma doutrina, e a gente gira em torno dessa doutrina e se esquece da pessoa viva do Senhor. É assim que surgiram os movimentos luterano, calvinismo, metodismos e tantos outros ismos. Graças a Deus que Theophilus Sparks, século XX, ainda na Europa, ele foi um irmão que ouviu o Evangelho através de Camp Morgan, foi treinado por Camp Morgan quando ele começou com seus 17 anos. E nos Estados Unidos, um outro irmão chamado A.W. Tozer. Deus usou esses irmãos como 2 profetas. Muitos acreditam que eram os irmãos profetas de maior projeção no século XX. E é muito interessante que esses irmãos foram usados exatamente para corrigir os desvios do movimento dos Irmãos Unidos. E também um movimento que começou em outros lugares, mas também na China. Por quê, irmãos? Porque as coisas começaram a girar em torno da igreja, em torno de algumas verdades. E qual é a grande ênfase do irmão Theophilus Sparks? O senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sparks esteve na China. Graças a Deus o Atmani teve bastante comunhão e houve uma fusão de complementação dos ministérios dos dois. Claro que Ni era um irmão muito cristocêntrico, mas nós devemos estar muito atentos ao falar do Senhor através da história da igreja, para a gente olhar: meu Deus, aquilo já aconteceu. Ser inteligente é a gente aprender com os nossos erros
Mas ser sábio é aprender com os erros dos outros e não precisa cometer aquilo. Que o Senhor nos guarde em todos esses aspectos.